Hello, my ninth grader. Nono ano. Nessa aula a gente vai estudar o uso de used to. Para que serve o used to? É para assinalar ou para enfatizar uma ação que aconteceu. Ao pé da letra, eu costumava fazer alguma coisa, tá? Então, ele enfatiza uma ação que ocorria, da qual você praticava continuamente, né? Conhecido como verbo semimodal, né? Semimodal, a gente estudou os modais, não sei se vocês se lembram, a gente estudou lá no 8º ano o uso de may, might, should, can, tá? Aqui a gente vai estudar o used to. Emprega-se somente na forma do passado. Não possui a forma do presente nem a do infinitivo. Então você usa o used to, como eu disse, para relatar uma ação que ocorreu lá atrás, no passado, tá? Que você costumava fazer continuamente e não faz mais também. O uso dele, vamos lá. Emprega-se o used to para exprimir hábitos repetidos ou condições permanentes somente do passado, como eu já dissera, mas que já não se aplicam no presente. Por exemplo, o que são hábitos repetidos? He used to get up early every day. Antigamente, né, ele levantava-se cedo todos os dias. Pode dizer antigamente, o used to costumava. Ele costumava acordar cedo todos os dias. He used to, e o verbo play with his toys. Antigamente ele brincava com seus brinquedos. Condições permanentes. He used to live in the country. Antigamente ele vivia no campo. Era uma condição permanente, da qual ele morava no campo, hoje não mora mais. He used to be naughty. Antigamente ele era mal comportado, ok? Na negativa, posso utilizá-lo, teacher? Sim. Vamos ver como é que nós utilizamos? Na negativa, o used to pode apresentar-se em 4 formas diferentes. A primeira, he used not to smoke. Então, você usa o used, a palavra not e o to, seguido do verbo que você quer assinalar. Então, ele não costumava fumar. Antigamente, ele não fumava. Ok, guys? He used to not smoke. Antigamente, ele não fumava. He did not também posso usar dessa forma. E o verbo, used to e o outro verbo. O did, o not, o used to e outro verbo. Antigamente, ele não fumava. He did not use to smoke. Antigamente, ele não fumava. Então, você pode usar dessa maneira. We used not to smoke. We used to not smoke. O verbo, né? O auxiliar, o not, e o verbo used to, e o verbo principal da frase. Para contornar o problema do used to na negativa, podemos empregar o advérbio never da seguinte maneira. He never used to smoke. Ele nunca fumava. Então eu uso o pronome, o never, que vem antes do used, o to e o verbo principal da frase, que é o smoke. Ok, guys? Continue. Used he to smoke. Para fazer perguntas, como é que eu faço? Eu posso usá-lo no começo da frase, né? Transferindo o used para o começo, mais o pronome o to smoke. Used he to smoke? Antigamente ele fumava? Ou eu posso utilizar o did também, porque o did é auxiliar no passado, né, pessoal? Então, did he use to smoke? Né? Ele fumava, antigamente ele fumava, ou ele costumava fumar, né? Did he use to smoke? Antigamente ele fumava. No inglês britânico, porque existe a diferença do inglês, vocês sabem, sempre falo isso para vocês, do inglês falado, lá você tem lá a Inglaterra, você tem lá o Canadá, você tem lá o francês que vai falar o inglês britânico, tá? E alguns demais países que falam, que a gente já fez essa pesquisa também. E os países americanos. Então, no britânico, em linguagem formal, raramente utilizada. Used to, tá? É mais americanizado. Por vezes empregue na escrita, mas é considerado incorreta por muitos. Na linguagem informal, é a mais utilizada de todas. Note que used to, sem a terminação do ed, nos exemplos anteriores, comporta-se como um verbo normal e não como um verbo modal. Por isso chama-se used to
ele é um verbo semimodal, tá? Então, eu uso used to e o verbo principal da frase. Aí, eu gostaria que vocês escrevessem 4 frases utilizando o used to. E eu digitei aqui algumas frases para vocês de como vocês podem fazer. Você vai escrever ações das quais você costumava fazer ou quando era uma criança, né, que tinha hábitos contínuos, usando o used to. For example, por exemplo, ó, a teacher vai dar o exemplo dela. I used to play volleyball when I was a teenager. Eu costumava jogar vôlei, né, quando eu era uma adolescente. Então, era uma ação da qual eu praticava continuamente. Lá no passado ficou, então eu uso used to e o verbo principal, que é o play. I used to read a lot of magazines. Eu costumava ler muitas revistas, então quando eu era adolescente também. Ou quem costumava ler muito jornal. O que você vai pensar quando você era criança? Você costumava fazer, né? Além de fazer muita arte, né? When I was 8 years old, I used to climb the trees with my cousins. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu costumava subir nas árvores. Tá vendo? É uma ação da qual eu fazia sempre, né? Com meus primos. Então, todo final de semana a gente brincava e subia lá no pé de árvore que a minha avó tinha, né? Então, vocês vão escrever algumas ações das quais vocês faziam continuamente, né? No caso, eu jogava vôlei, eu lia muito, tá? Vocês podem assinalar usando o used to. 4 frases, pensa bem, pode construir em português e escrever em inglês, ok? See you soon. Have a good one. Bye bye, students.